O Pulgarzinho. Era uma vez um pobre camponês que certa noite estava sentado junto à lareira e atiçava o fogo enquanto a mulher fiava. Disse: Como é triste não termos filhos. É tudo tão silencioso aqui, enquanto nas outras casas é só barulho e reinação. Pois é, respondeu a mulher, suspirando. Se tivéssemos pelo menos um filho, nem que fosse do tamanhinho de um polegar, eu já ficava satisfeita e nós haveríamos de amá-lo de todo o coração. Ora, aconteceu que a mulher ficou adoentada e, passados 7 meses, deu à luz uma criança que era perfeitinha, de menos membros e articulações, mas não era maior do que um polegar. Eles disseram então: É como nós tínhamos desejado, e este será o nosso filho querido. E por causa do seu tamanho, deram-lhe o nome de Pulgarzinho. Não deixaram que lhe faltasse comida, mas a criança não crescia e ficou sempre tão grande como na primeira hora. Porém, olhava para tudo com olhos sensatos e mostrou-se em breve uma coisinha esperta e ágil que se saía bem em tudo o que se metia. Certo dia, estava o camponês a preparar-se para ir à floresta apanhar lenha, quando falou como se para consigo. Como eu gostava de ter alguém que depois me levasse a carroça. Oh pai, disse o Pulgarzinho, a carroça posso eu levá-la. Confiai em mim que ela estará na floresta à hora combinada. O homem riu-se e disse: Como é que isso poderia ser se és demasiado pequeno para conduzir o cavalo pelas rédeas? Isso não é problema, pai. Se a mãe atrelar o cavalo, eu sento-me na orelha dele e digo-lhe como fazer. Bem, disse o pai, então vamos tentar isso uma vez. Quando chegou a hora, a mãe atrelou o cavalo e colocou o Pulgarzinho na orelha do cavalo e depois o pequeno gritou ao cavalo o que fazer. Ei, cavalinho, para a floresta! Eia! E o cavalo lá foi muito acatadamente, como se obedecesse a um mestre, e a carroça seguiu o caminho correto para a floresta. Aconteceu que ia ele a dobrar uma esquina e o pequeno exclamava: Eia, eia! Quando 2 estranhos apareceram na sua direção. Meu Deus! Disse um deles. Mas o que é isto? Ali vai uma carroça e um carroceiro a dar ordens ao cavalo, mas não se consegue vê-lo. Isto não pode ser boa coisa, disse o outro. Vamos seguir a carroça e ver onde para. A carroça, contudo, seguiu direitinha para a floresta e exatamente para o lugar onde a lenha tinha sido cortada. Quando avistou o pai, Pulgarzinho gritou: Vês, pai, aqui estou eu com a carroça, agora tira-me daqui. O pai pegou no cavalo com a mão esquerda e com a direita tirou o fio da orelha do animal e Pulgarzinho sentou-se numa palha, muito contente. Quando os 2 estranhos viram o Pulgarzinho, ficaram sem saber o que dizer de tão atónitos. Depois, um puxou o outro de lado e disse: Ouve, o pequenote podia ser a nossa fortuna se nós o exibíssemos por dinheiro numa grande cidade. Vamos comprá-lo. Foram ter com o camponês e disseram: Venda-nos o homenzinho, tratá-lo-emos bem. Não, respondeu o pai, é a luz dos meus olhos e não o venderia nem por todo o dinheiro do mundo. Mas o Pulgarzinho, ao ouvir falar do negócio, trepou pelas pregas do casaco do pai, empoleirou-se no seu ombro e murmurou-lhe ao ouvido: Pai, vende-me que eu num instante estou de novo aqui de volta. E o pai vendeu-o aos homens por uma bela máquia. Onde te queres sentar? Disseram eles. Oh, basta que me sentais na aba do vosso chapéu, que assim posso passear de um lado para o outro enquanto observo a região sem cair ao chão. Eles fizeram-lhe a vontade e quando o Pulgarzinho se despediu do pai, partiram com ele. E caminharam até cair o crepúsculo e nessa altura o pequenote disse: Ponham-me embaixo, é necessário.
Deixa de ficar aí em cima, disse o homem em cuja cabeça ele estava sentado. A mim não me faz diferença. Os pássaros por vezes também deixam cair coisas em cima de mim. Não, disse o polegarzinho, eu sei como é que deve ser. Ponham-me no chão. O homem tirou o chapéu e colocou o pequenote no chão. Ele saltitou e correu um pouco por entre os sulcos da terra e depois enfiou-se de repente numa toca de rato que tinham escolhido. Boa noite, meus senhores. Continuai agora sem mim, gritou-lhes e riu-se trocista. Eles correram atrás dele e enfiaram paus dentro da toca, mas foi em vão. Polegarzinho penetrou ainda mais fundo na toca e, como entretanto ficara completamente escuro, eles tiveram de se ir embora, cheios de raiva e vazios de bolsa. Quando Polegarzinho viu que se tinham ido embora, voltou a sair da sua passagem subterrânea. É tão perigoso andar pela terra no escuro, disse. É facílimo partir o pescoço ou uma perna. Por sorte, deparou-se com uma concha de caracol vazia. Graças a Deus, disse. Aqui posso passar a noite em segurança. E enfiou-se lá dentro. Passado não muito tempo, estava ele quase a dormir, quando escutou dois homens que iam a passar, um dos quais dizia: Como havemos de fazer para deitarmos a mão ao dinheiro e à prata do rico pastor? Eu podia dizer-te como, gritou Polegarzinho, interrompendo-os. O que foi isto? Perguntou um dos ladrões, assustado. Ouvi alguém falar. Deixaram-se ficar quietos à escuta e Polegarzinho voltou a falar. Levem-me convosco, que vos ajudarei. Onde estás? Basta que olhem para o chão e vejam de onde vem a voz, respondeu. Os ladrões lá acabaram por encontrá-lo e ergueram-no do chão. E então, ó diabrete, como nos queres ajudar? Perguntaram. Vede, respondeu ele. Esgueiro-me por entre as barras de ferro até ao quarto do pastor e depois passo-vos o que quiserem. Muito bem, disseram eles. Então vamos ver do que és capaz. Ao chegarem à casa do pastor, Polegarzinho esgueirou-se para dentro do quarto dele, mas desatou de imediato a gritar com quantas forças tinha. Queres ficar com tudo o que aqui está? Os ladrões assustaram-se e disseram: Fala baixo para não acordares ninguém. Mas Polegarzinho fez como se não os tivesse entendido e voltou a gritar: O que querem? Tudo o que aqui está? A cozinheira, que dormia no quarto ao lado, ouviu aquilo. Sentou-se na cama e ficou à escuta. Com o medo, os ladrões tinham-se afastado um pouco, mas depois tornaram a ganhar coragem e pensaram: Aquele patifezinho está a brincar connosco. Reaproximaram-se e murmuraram: Anda, agora a sério, começa a passar-nos coisas cá para fora. O Polegarzinho voltou a gritar o mais alto que podia: Já vos passo tudo. Ora, estendam as mãos. A criada, que estava à escuta, ouviu aquilo com toda a nitidez. Saltou da cama e precipitou-se para a porta. Os ladrões fugiram, correndo como se o caçador selvagem os perseguisse. A criada, por seu turno, como não conseguia ver nada, foi acender uma luz. Quando regressou, Polegarzinho escapuliu-se para o palheiro, sem ser visto, e a criada, após ter procurado em todos os cantos e não ter encontrado nada, acabou por se voltar a meter na cama, julgando que se limitara a sonhar de ouvidos e olhos abertos. Polegarzinho trepara pelo feno acima e encontrara um bom lugar para dormir. Ali fazia tenção de descansar até ser dia, para depois regressar para a casa dos pais. Mas ainda teria de passar por mais umas quantas. Sim, que neste mundo há muita aflição e miséria. Raiava o dia quando a criada se levantou da cama para dar de comer aos animais. A sua primeira volta era ao palheiro para apanhar uma braçada de feno, e foi precisamente aquela onde Polegarzinho estava deitado a dormir. Mas ele dormia tão profundamente que não se apercebeu de nada e só acordou quando já estava na boca da vaca, que o apanhara com o feno. Ai, meu Deus!
Como vim parar a um apessoador? Mas depressa se apercebeu de onde estava. Depois teve de ter cuidado para não ser trincado nem esmagado, mas acabou por revelar para dentro do estômago da vaca com o feno. Esqueceram-se das janelas neste quartinho, disse, e o sol também não brilha aqui dentro, nem ninguém vem trazer aqui uma vela. Não lhe agradava nada aquele alojamento e o pior de tudo era que continuava sempre a entrar cada vez mais feno pela porta e o espaço ficava cada vez mais estreito. Cheio de medo, desatou a gritar tão alto quanto podia. Parem de me dar forragem! Parem de me dar forragem! A criada estava a ordenhar a vaca naquele momento e, ao ouvir alguém que não se via e sendo aquela a mesma voz que escutara durante a noite, ficou tão apavorada que escorregou do banquinho e entornou o leite. Desatou numa correria até ao seu patrão e disse: Ai, meu Deus, senhor pastor, a vaca falou. Estás maluca? Respondeu o pastor, mas foi em pessoa ao estábulo para ver qual era o problema. Mas mal entrara, Pulgarzinho gritou: Parem de me dar forragem! Parem de me dar forragem! Aí o próprio pastor ficou assustado, julgando que um espírito malvado entrara na vaca e ordenou que a matassem. Ela foi abatida, mas o estômago onde estava Pulgarzinho foi atirado para o estrume. Pulgarzinho estava a ter grande dificuldade em sair dali, mas já estava a conseguir ter algum espaço e no momento em que ia pôr a cabeça de fora, deu-se nova desgraça. Um lobo faminto foi lá e engoliu o estômago inteiro de uma só vez. Pulgarzinho não perdeu a coragem. Pode ser, pensou, que o lobo me ouça, e gritou-lhe de dentro da pança: Caro lobo, sei de uma ótima comezaina para ti. Que é dela? Perguntou o lobo. Na casa tal, tens de entrar pelo esgoto da cozinha e depois terás ao teu dispor os bolos, toucinhos e salsichas que quiseres. E fez-lhe a descrição exata da casa do pai. O lobo não pensou duas vezes, enfiou-se no esgoto durante a noite e comeu na despensa a seu belo prazer. Quando se sentiu saciado, quis ir-se embora, mas estava agora tão gordo que não saía pelo mesmo caminho. Pulgarzinho havia contado com isto e desatou então a fazer uma violenta barulheira, gritando e bramando até mais não poder. Mas quereis ficar calado? Disse o lobo. Olha que acordais as pessoas. Ora essa, respondeu o pequenote. Tu comeste até te fartares e agora eu também me quero divertir um pouco. E recomeçou a gritar com quantas forças tinha. O pai e a mãe lá acabaram por acordar com o barulho. Correram para a despensa e espreitaram pela abertura da porta. Ao verem que havia um lobo lá dentro, foram a correr. O homem pegou no machado e a mulher pegou na foice. Fica atrás, disse o homem ao entrarem na despensa. Quando eu o tiver golpeado, se ele não tiver morrido, tens de o atacar e cortar o corpo em pedaços. Pulgarzinho ouviu nessa altura a voz do pai e gritou: Querido pai, estou aqui dentro no corpo do lobo. Disse o pai cheio de alegria: Graças a Deus, o nosso menino tornou a encontrar-nos. E disse à mulher para pôr de lado a foice, de forma a que Pulgarzinho não ficasse magoado. Em seguida, ergueu o braço e deu um golpe tal na cabeça do lobo que o matou. Depois, arranjaram facas e tesouras, abriram-lhe o corpo e retiraram de lá o Pulgarzinho. Ai, disse o pai, a aflição que passamos por tua causa. Sim, pai, muitas voltas dei eu pelo mundo. Graças a Deus volto a respirar ar fresco. Mas onde foi que estiveste então? Ora, pai, estive numa ratoeira, na barriga de uma vaca e na pança de um lobo. Agora fico convosco e nós nunca mais te voltaremos a vender, nem por todas as riquezas do mundo, disseram os pais, abraçando-o e beijando o seu querido Pulgarzinho. Deram-lhe de comer e de beber e mandaram fazer roupas novas para ele, pois as velhas tinham-se estragado durante a viagem.